Chegando com mais um vídeo aqui no meu canal. Obrigado a vocês que estão sempre com a gente aqui. Continuem se inscrevendo, continuem participando. Vocês é que fazem esse canal crescer. Então, falando um pouco mais do jogo, realmente o que eu esperava do Palmeiras, fui até Lima confiante, porque eu estive também no Maracanã e vi um Palmeiras completamente diferente do que eu vi em Lima. E eu estava com a esperança de ver o mesmo Palmeiras que jogou contra o Flamengo no Maracanã em Lima. O Palmeiras foi melhor que o Flamengo no Maracanã. O jogo, o Palmeiras foi superior. Por quê? Porque propôs o jogo, buscou o jogo, marcou o Flamengo, atacou o Flamengo, não deu a bola para o Flamengo, foi melhor que o Flamengo e só não ganhou porque a gente já discutiu muito sobre isso, né? Foi prejudicado demais. Teve o pênalti no Gomes, que não deu, o jogo estava 0-0, com menos de 10 minutos. O gol do Pedro de pênalti, a falta que o Danilo faz em cima do Tigrinho é um absurdo também. Enfim, e ontem teve erro também. Mas aí não dá para a gente dizer, o erro é subjetivo, né? A expulsão que deveria acontecer do Pulgar não é algo que a gente imagina, facilitaria, né? Os dois times estavam muito encaixados a marcação. Se o juiz expulsa o Pulgar, que deveria, isso aí ninguém discute, e aliás não se entende por que ele não foi expulso, porque o lance é muito claro. A chegada é sem bola, o jogo estava paralisado, é uma agressão. Pega abaixo do joelho do Fux. Então, todos aí os elementos para uma expulsão. O árbitro não deu, não sei por quê, porque acho que é covarde, né? Não quer assumir uma responsabilidade de expulsar um jogador numa final de Libertadores. E o VAR se acovardou também. Porque tem que chamar o árbitro para ver. Você não está vendo o que aconteceu? Vem dar uma olhada. E tem que expulsar o Pulgar. O que ia acontecer a partir dali? Não sei. Não sei. Mas que é um erro gravíssimo da arbitragem, isso aí todo mundo viu. É unanimidade, realmente não dá para se questionar e para entender por que ele continuou em campo, Pulgar. Mas, enfim, a gente tem que falar também do Palmeiras. Não adianta só ficar apontando o erro de arbitragem no jogo do Brasileiro, no jogo da Libertadores, sem a gente entender o que está acontecendo com o Palmeiras também, que é o que importa para a gente. Erro da arbitragem vai acontecer, tem uns que a gente não entende. Esse aí foi grotesco, mas a gente tem que entender, discutir o que acontece com o nosso time também. Que o Palmeiras realmente, depois da classificação para a final da Libertadores, depois do jogo do Allianz Parque contra o Santos, de lá para cá foi uma tragédia, né? O Palmeiras que passou 31 rodadas brigando, liderando, brigando ponto a ponto com o Flamengo, de lá para cá, como diz o Abel, o campeonato foi entregue, né? O Palmeiras entregou de presente o Campeonato Brasileiro para o Flamengo, se sustentando, se segurando na final do Libertadores. Então o Palmeiras vem de uma sequência muito ruim, são 6 jogos sem vitória, e no meio do caminho empatou com Vitória em casa, lá na zona do rebaixamento, não saiu agora, brigando na zona do rebaixamento, contra o Fluminense, que também, né, a gente sabe que em casa não dá para empatar com o Fluminense, numa reta final de Brasileiro, perdeu para o Mirassol, perdeu para o Santos, e para completar a tragédia, perdeu para o Flamengo, lá em Lima, mas pior ainda foi a forma como perdeu. Né? O Palmeiras abriu mão de jogar. O Palmeiras foi um time que não quis jogar. O Palmeiras foi aquele time que se preocupou apenas, parece que a única missão do Palmeiras, o único plano que tinha o Palmeiras era marcar o Flamengo. Um time pobre de ideias, um time pobre de jogadas. O Palmeiras não conseguiu criar nada. O Palmeiras entrou com uma escalação que a princípio eu gostei, com os 3 zagueiros, só que eu esperava o Fux como primeiro volante, não como terceiro zagueiro. Porque aí o Palmeiras precisava, e parece que essa mensagem não foi entendida, ou essa lição não foi aprendida, que o Palmeiras, para jogar contra um time qualificado como o do Flamengo, você precisa ter uma marcação forte de meio campo. E a gente não pode esperar uma marcação forte, um time pegador no meio de campo, um time que roube a bola no meio de campo, que tenha uma transição, um contra-ataque com velocidade, roubando essa bola no meio de campo, quando você tem Andreas, Veiga e o Alan como jogadores de meio campo de marcação. Com a bola, a gente tem um meio de campo que cria, a gente tem a velocidade do Alan. Mas e sem a bola, que o Flamengo, a maior parte do tempo, teve a bola? Como que a gente vai fazer para recuperar essa posse de bola com um meio de campo como esse? Então eu não entendi. Esperava um Fux mais à frente, que é um jogador que aí sim tem uma saída boa de bola, um jogador que marca um pouco mais, porque com 3 zagueiros, o que o Felipe fez?
Felipe adiantou o Arrascaeta, deixou o Arrascaeta em cima do Fux, deixou o Bruno Henrique em cima do Gustavo Gomes e o Carrascal fechava em cima do Murilo, que, aliás, o Murilo estava irreconhecível ontem. Foi uma das piores partidas que eu vi o Murilo, muito inseguro, o tempo todo dando passe curto, dando passe errado, intranquilo o tempo todo, e quase numa dessas bolas, se não é o Gomes salvar, a coisa poderia até ter sido pior, estava 0-0 ainda, né? Então, quando o Felipe faz isso, o Palmeiras não tem saída mais de bola. O Palmeiras não tinha um volante ali no meio. Ele consegue bloquear a saída, consegue fazer com que o Palmeiras não consiga sair com essa bola de trás trabalhando, e aí o Palmeiras, que a gente viu, passa a viver só de bola longa. Só de bola longa contra um time que está muito bem postado lá atrás. Danilo e o Léo Pereira ganham todas as bolas lá atrás, e aí o Jorginho sai jogando, e aí o Pulgar sai jogando, e aí o Arrascaeta pega a bola dominada no meio. Então a estratégia que foi montada, e olha aqui, ó, o Palmeiras se classificou há um bom tempo e não conseguiu armar uma estratégia adequada para esse jogo. E acho que o momento que aconteceu essa decisão, porque o Palmeiras na temporada oscilou demais, né? O Palmeiras teve bons momentos, como aquela arrancada pós-mundial. O Palmeiras no Mundial também já não chegou tão forte. Mas quando chega para decidir a Libertadores, é num momento ruim. Momento ruim do Palmeiras, momento de baixa, né? Dia de 5 jogos sem vencer, vai pegar o Flamengo, e aí a estratégia, a proposta, a forma como o Palmeiras jogou, eu não vou dizer com medo do Palmeiras, né? Mas a estratégia que o Palmeiras adotou, completamente ineficiente contra o Flamengo, se defendendo o tempo todo, não atacou o Flamengo. O Palmeiras só foi criar uma oportunidade quando estava 1-0, que o Tigrinho perde a melhor oportunidade. O Rossi não trabalhou. Tá certo que o Carlos Miguel também não, né? Foi um jogo muito travado, um jogo muito marcado, jogo de final de Libertadores. Mas que quem cometesse um erro ali poderia, né, entregar o jogo, que foi o caso do Palmeiras. Um gol de escanteio decidir uma Libertadores é algo que a gente tem que lamentar muito também, né? Lamentar muito. Mas, enfim, o Palmeiras não conseguiu criar. E a grande chance, e eu estava com dúvida, eu vi algumas vezes ontem à noite, eu vi no jogo lá, e eu estava atrás do gol onde o Tigrinho perdeu. Eu tinha até dúvida se a bola ia para o gol. Ia. A bola do Tigrinho ia para o gol. Então, o Danilo, além de fazer o gol da vitória do Flamengo, ainda evitou o gol de empate do Tigrinho, que seria gol do Vitor Roque ali pelos 40, 42 já do segundo tempo, provocaria a prorrogação, né? Até porque o Rossi não tinha chance nenhuma, ele nem foi na bola, não tinha chance nenhuma. Então o Danilo consegue travar e a bola vai para escanteio, não acontece nada. Mas foi muito pouco, né? Pela importância do jogo, foi muito pouco que o Palmeiras conseguiu produzir. Foi muito ruim a estratégia armada pelo Abel. E a proposta de jogo do Palmeiras, mais uma vez, bola no Flaco Lopes para dar casquinha pro Tigrinho, pro Vitor Roque, e bola pelos lados cruzadas, né? Quando o Palmeiras coloca os 3 zagueiros, a ideia é adiantar os 2 laterais, né? Agora, o Piquerez, mesmo jogando como ala, porque ele tinha os 3 zagueiros, ele não precisava fechar. Mas o Piquerez estava preocupado demais, como se estivesse jogando com 2 zagueiros, ele tendo que fechar lá atrás. Ele não adiantava para bater com o Varela. Quando ele ia no confronto, ele já saía com o Varela vindo para cima da defesa do Palmeiras, com a bola dominada, já no campo do Palmeiras. Então o Piquerez já saía batido. Já tinha 3 zagueiros, já tinha que adiantar os 2 alas. Adianta o Piquerez em cima do Varela, adianta ali o Kelvin. Aliás, o Kelvin também não fez uma grande partida de novo, né? Não fez uma boa partida ontem de novo. Então, assim, muitos jogadores num momento importante como esse, baixo, né? Muito abaixo do que se espera. Muito abaixo. O Murilo foi uma grande decepção, né? Que vinha jogando bem e ontem realmente estava muito intranquilo, muito nervoso o Murilo. O Kelvin já vem repetindo esse nervosismo em alguns jogos grandes, né? E agora, a boa ideia do Abel teria sido o Alan. Mas se ele coloca o Fux como primeiro volante, o Alan não precisaria fazer esse terceiro homem de meio campo. Ele poderia jogar mais aberto pelo lado direito. Ele ia dar mais trabalho ali para o Alexandre e também ia fazer as jogadas dentro da função dele. Aliás, o Alan e o Gomes, né? Gomes capitão, mais uma partida irreparável, retocável,
ali atrás. Melhor jogador do Palmeiras, junto com o Alan vinha se destacando, mas o Gustavo ainda foi melhor. Salvou um gol que o Murilo acabou dando um passe curto lá, salvou o gol e ainda foi à frente, brigou, não perdeu uma dividida, ganhava a bola por cima, ganhava por baixo. O Gomes realmente fazendo uma grande partida. Só que o Alan teve que fazer esse terceiro homem de meio campo, porque como ele botou 3 zagueiros, 2 laterais, aí ele colocou o Andrés, o Veiga e o Alan por dentro, o Alan tinha essa responsabilidade tática ali, né, de ser esse terceiro homem de meio campo. E aí poucas vezes ele teve oportunidade, quando ele pegava essa bola mais aberta, a gente sabe que ele tem essa capacidade do 1 contra 1. Era o jogador mais perigoso do Palmeiras. Foi a principal jogada do primeiro tempo, quando o Palmeiras, ele fez uma jogada, bateu cruzado lá e a bola, né? Não foi no segundo tempo já. Passou ali na frente do gol. E aí? E aí poderia arrumar esse time, adiantando o Fux, poderia arrumar o time, tirando o Murilo, mas eu acho que até deixando o Fux como primeiro volante era mais fácil de acertar esse time, deixando o Alan aberto de um lado, deixando os laterais fechando, porque o Carrascal estava trazendo, estava indo para dentro, o Murilo estava pegando, mas o Piquerez poderia fazer essa marcação do Carrascal por dentro, não ia mudar nada, não ia mudar nada. Mas então acho que o Palmeiras taticamente não foi uma equipe também muito bem desenhada, não teve um encaixe muito legal da marcação, embora a proposta fosse marcar o Flamengo. Mas, por outro lado, também o Flamengo não conseguiu criar muita coisa. E o gol, que eu estava falando, foi realmente de uma bola parada que é colocada dentro da área, num escanteio que poderia ter sido evitado pelo Kelvin, né, que estava correndo atrás da bola e preferiu deixar a bola sair. Não sei se ele achou que a bola era do Palmeiras, não sei se ele deu uma vacilada ali. Mas uma bola que era do Palmeiras foi para escanteio. E aí o Danilo vem correndo lá da área grande, sobe sozinho. E mesmo não tem como marcar. Se o cara pega a velocidade e salta, não tem como marcar, porque o Palmeiras marca zona em escanteio. Todo mundo parado, posicionado. O jogador que vem em velocidade, ele ganha impulso. Na velocidade, ele já ganha de todo mundo. Então, quem são os jogadores do Flamengo que tem algum risco na bola parada? Vamos lá. Léo Pereira, o zagueiro, o Danilo, o time de ontem, tá? E o Bruno Henrique. Esses 3 jogadores, você pode fazer a marcação do jeito que quiser, mas esses 3 jogadores têm que ter uma marcação individual. Não pode deixar o Danilo vir correndo lá da risca da área grande, subir sozinho e cabecear sem ninguém atrapalhar. 1-0 para o Flamengo dessa forma, na final do Libertadores. Então, um descuido que normalmente a gente não vê o time do Abel cometer. Não vê o time do Abel cometer. Um erro de marcação, um erro ali de não botar ninguém para ver o Danilo, deixando um zagueiro que era um dos jogadores que poderiam levar algum perigo na bola parada e teve toda a liberdade para subir do jeito que quis e desviar do Carlos Miguel. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Aí 1-0 Flamengo, o Abel começa a mexer, mas para mim o ajuste poderia ter sido feito até com esse time mesmo em campo. Porque, por exemplo, o Alan era o jogador mais perigoso do Palmeiras. Ele que conseguia fazer alguma jogada pelo lado. O Palmeiras não tem uma jogada de lado. Não tem um jogador de velocidade, só tem o Tigrinho. Então, para o Palmeiras na transição, ou depende do Alan, ou depende da bola chegar no Tigrinho. Aliás, eu acho que o Palmeiras ontem deveria ter usado muito mais esse menino, o Alan, no jogo do que usou. Porque no primeiro tempo ele já ganhou algumas bolas ali e conseguiu jogar. No segundo tempo também. E quem que sai logo de cara, né? O Abel foi mudar a estratégia, sai o Alan, vai embora o Alan e entra no lugar dele o Facundo. E aí não aconteceu mais nada. E do outro lado entrou o Sousa, que também não aconteceu mais nada. Então esse é o problema do Palmeiras. Se não tem velocidade, aliás, esses 2 jogadores, tanto o Sousa quanto o Facundo, foram contratados imaginando, não dá para imaginar, gastando 150 milhões de reais, não dá para ficar imaginando que esses 2 jogadores vão trazer velocidade para o Palmeiras. Eles entram em campo e pioram o time. Eles entram descansados, contra um adversário já desgastado, normalmente com 1 hora, com 60 minutos ou mais de jogo. Quer dizer, tem uma condição de levar uma vantagem física também, mas não acontece nada. É
piora, porque o Alan jogou mais no tempo que ele ficou em campo, teve as jogadas ali que ele tentou melhor que o Facundo. O Facundo teve um lance, olha o absurdo. Ele está com a bola do lado do campo, que ele poderia jogar na área, porque parece que é isso que o Palmeiras faz. Ao invés dele fazer a jogada, ele dá a bola do lado dele, do outro jogador que está do lado. Quem que está do lado dele era o Gustavo Gomes. Como é que ele vai passar a bola, ou a responsabilidade, melhor dizendo, para o Gustavo Gomes, que estava lá na ponta direita? Quem tem que fazer a jogada é ele. Quem é o jogador da posição, do setor, o jogador de velocidade, com características para meter a bola na área? É o Facundo. Mas é um negócio de transferir responsabilidade, não assumir a responsabilidade, que chega a impressionar, porque o cara entra no segundo tempo e não consegue acrescentar nada. Nem ele, nem o Sousa. E eu já falei o valor que esses jogadores chegaram, né? E vai recuperar como? Para colocar esses jogadores, é melhor botar o Riquelme da base, botar um outro menino da base, não ter vendido os jogadores da base que foram embora, Kevin, né? O Luiz Guilherme, Giovani, jogadores que jogavam pelo lado, poderiam trazer. Imagina se esses meninos tivessem ficado no Palmeiras, né? Ou estaria num nível, sem dúvida nenhuma, muito melhor que esses dois, sem ter gastado 150 milhões de reais. Então, assim, para o ano que vem, eu acho que muita coisa tem que ser mudada de novo, infelizmente. O Abel falou durante muito tempo na temporada, quer um ano de reformulação, quer um ano que o Palmeiras ia sofrer. O Palmeiras chegou em finais, mas não ganhou. Não foi uma temporada boa. O Abel, quer dizer, tem dito aí nas preleções, nas coletivas, que ele acha que o Palmeiras teve uma grande temporada. Não teve. Foi o primeiro ano do Abel sem conquista nenhuma. Tem uma chance desse tamanhozinho no brasileiro ainda, mas é o primeiro ano do Abel sem conquista nenhuma e o ano que o Palmeiras mais investiu em toda a sua história. Quase 700 milhões de reais. E aí contrata o Paulinho, acho que foi, infelizmente, um azar, né, danado do cara não conseguir se recuperar. Uma falta de avaliação também, né? E não sei como que ficou essa avaliação, porque se o Paulinho tivesse 5% de chance de jogar esse jogo, ele teria que estar em campo. Teria que estar em campo. Pela importância desse jogo. Não sei em que situação se encontra o Paulinho, sei que ele já estava trabalhando com bola, a gente não sabe mais nada, né? Eles trancam o CT, até para que a gente realmente não tenha informação. Mas se o Paulinho estava treinando com bola, se o Paulinho está recuperado, se ele está sem dor, ele tinha que estar em campo. Tinha que estar em campo. Então, gasto nele 23 milhões, mais 2 jogadores que foram para o Atlético Mineiro, ou seja, no mínimo 25 milhões. E num jogo desse tamanho, ele está há 4 meses aí da última cirurgia, não sei. Não sei como o cara não tem condição de jogar aí 15, 20, 30 minutos. Vamos combinar, né? O Sousa e o Paulinho não tem nem como a gente comparar. Até pela vontade, né? Até pela vontade também do Paulinho ali jogando pelo lado, entrando para tentar resolver os jogos. Então, realmente, uma temporada ruim, vice-campeonato na Libertadores, não só pela derrota, mas com a forma como perdeu também. O Palmeiras não conseguiu jogar, não conseguiu criar. Foi um time diferente daquele que a gente acostumou com o Abel, diferente daquele que a gente viu em outras temporadas. Um time que só se defende. Como é que vai chegar? Não estou uma bola no gol. Estou uma bola no gol. Estou uma do Piquerez de fora da área, que nem chegou no Rossi. Rossi não fez nenhuma defesa. Só cruzamento. Sem chute. Sem criatividade. Um meio-campo que não consegue criar. E um Palmeiras pobre de ideia. Palmeiras sem ideia nenhuma. Então, acho que muita coisa tem que ser mudada para o ano que vem. Uma nova avaliação. Entender essas contratações do Palmeiras que precisam mudar. Já falei aqui diversas vezes que o Flamengo perdeu alguns jogadores, trouxe 4 titulares em contratações, né? Carrascal, Lino, muita gente, Saul, Jorginho, muita gente boa chegou. E o Palmeiras chega jogador que não consegue nem jogar no segundo tempo. Então, acho que esse tipo de avaliação tem que mudar. Esse pessoal que estatística de rendimento aí precisa ser cobrado também, que não é possível indicar jogadores que custam o que custam pelo clube e que entregam o que entregam para o clube. Então, realmente, o Palmeiras precisa rever alguns conceitos aí, precisa trazer jogadores que possam ser mais cascudo, né?
e a gente espera que esse ano acabou. A temporada acabou, finalizou depois desse jogo da Libertadores. A gente vai ficar com esse quase, né? Quase campeão paulista, quase campeão brasileiro, quase campeão da Libertadores, da Copa do Brasil não chegou nem perto disso, nem no quase chegou. Então é um time que precisa voltar a ser vencedor. É um time, contratações que foram feitas, um time que foi formado, que até aqui provou que não sabe o caminho da vitória. Não sabe o que é levantar uma taça. Esses que chegaram, né? Porque Gomes, o Everton, Piquerez, próprio Flaco, Veiga, esses caras já estão mais do que adaptados e acostumados. Precisa puxar os outros agora. Precisa fazer esses caras gostarem de levantar taça também. Parece que é tudo acomodado, né? Se ganhar, ganhou, se perder, perder. Nem olha o que está acontecendo ao seu redor. O ano que vem tem muito mais. E esse ano ainda a gente vai estar junto. Agora, os últimos 2 jogos que faltam, depois essa pré-temporada, o momento do mercado. Vamos estar de olho, ver se o Palmeiras realmente vai forte nesse mercado, traga jogadores vencedores, cascudo, para que o Palmeiras inicie uma temporada pensando grande de novo, em Libertadores, em Brasileiro, Copa do Brasil, para que a gente esteja sempre na ponta, na cabeça, mas brigando de uma forma que a gente acredite que o Palmeiras tem a condição de jogar, né? Grande beijo para vocês. Foi um prazer, foi uma viagem realmente muito bacana, muito legal. O resultado foi decepcionante, mas a gente continua fortes aqui, tá bom? Fala, palestrinas, eu encerrando aqui mais um vídeo aqui do canal Palmeiras. Muito obrigado a todos pela companhia de vocês, muito obrigado pelos novos inscritos. Só não esqueçam antes de sair do vídeo deixar aquele like para aquela força do canal, tá? Muito obrigado a todos. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Esse canal aqui traz notícias do Palmeiras todos os dias. Então já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ser avisado toda vez que sai aqui uma notícia nova, tá bom? Deixa a opinião de vocês aí no espaço de comentário do canal, tá? É importante que vocês também deixem o comentário de vocês, nós sempre estamos olhando. Seja bem-vindo e fique à vontade, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas voltamos mais tarde. Tchau, tchau.